Boa tarde, irmãos. Boa tarde, irmãs, todas as pessoas que agora estão a nos assistir nesta live improvisada. Agora são exatamente 12h15. Nós acabamos de participar de uma ação evangelística. Eu falei 12h15 não, mas são 10 para meio-dia, né? E nós da nossa congregação aqui do bairro Bela Vista, uma vez por mês, nós buscamos no sábado cumprir, cada um à sua forma, cumprir a ordem que Jesus deixou, que é o ID, que está escrito em Marcos 16:15 e Mateus 14:24. Lá existe uma ordem que Jesus deixou. No fundo, as duas mensagens dizem que nós que fomos alcançados, somos remidos, estamos sob a misericórdia de Deus, que nós praticamos o ID. Ide e pregai o Evangelho a todas as criaturas. Porque é esse ID que descobre o significado essencial da nossa existência. Irmãos, essa live ela é toda de improviso. Vai ter ocasião aí que talvez até caia aqui o celular, porque eu estava com os irmãos ali na praça, em frente ao supermercado do bairro, e lá nós exercitamos o ID em conjunto. Mas nós também, pessoalmente, estamos todo dia a executar o ID. Esse meu ato aqui também é um ato de execução do ID. Do ID. É uma ordem que Jesus deixou para que a gente possa, cada dia mais, levar o conhecimento às pessoas que estão sem informações, que estão imersas sob algumas cortinas, algumas ações que, ao invés de ressurgir como boa nova, ela cria dificuldades no sentido de que a pessoa não seja alcançada pela misericórdia do Senhor. Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele enfrentou dificuldades absurdas que a história nos mostra, a Bíblia nos relata, e nós temos que compreender o porquê daquelas circunstâncias que faz mais de 2000 anos, 2023 anos na nossa contagem pós a vinda de Jesus. Ele revolucionou, ele mostrou, trouxe a verdade absoluta que pairavam naquelas pessoas, naquele povo, naquelas civilizações, onde a idolatria, o absurdo, as coisas erradas é quem prevaleciam. Aqueles praticados, né, de adorações, aqueles praticados pagãos, todos aqueles procedimentos, os deuses inventados, criados pelos homens, que nunca existiram, eram eles quem basicamente se alojavam no pensamento e na consciência das pessoas. E apesar de todo o sacrifício, os gritos que os senhores e as senhoras, senhoritas, crianças, vocês escutarem, é porque aqui é na praça, já que pertinho da minha casa aqui, já estou indo chegar em casa, e eu resolvi fazer aqui a minha live totalmente de improviso, sem fundo musical, sem nenhum tipo de preparo técnico, toda certinha, nada disso. O objetivo aqui é glorificar
enaltecer o nome de Jesus através do nosso exemplo, das nossas ações, das nossas obras. A nossa igreja aqui do nosso bairro, Bela Vista, congregação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Bela Vista 1, que tem como pastor dirigente, pastor responsável por essa grande congregação, o pastor Rogério Sena, um homem de Deus, enviado e cumpre a sua missão. Ele foi ungido pelo Senhor e cumpre verdadeiramente o seu papel de pastor. O seu trabalho é grande. E nós, sobre a liderança dele e de outros pastores, de grandes senhoras pastoras, esposa de muitos pastores, né? Você tem alguns destaques, alguns eu vou lembrar e outros não. Então, você tem as pastoras, esposa do pastor Anderson, que eu não gravei o nome aqui, desculpe, não é ofensa. O importante é que ela é uma das grandes pregadoras, e ela prega quando ela canta, ela prega quando ela fala, ela prega no seu exemplo de grande destaque de Deus. Parabéns, casal, pastor Anderson, né? Outras pastoras, evangelistas, missionárias, diáconas, diácona Zara, outras pastoras, a pastora diácona, a pastora não, a diácona, a esposa do irmão Nildo, que é um grande evangelista, que é um homem de Deus, e muitas outras jovens, muitos jovens garotos, todas essas pessoas, nós fazemos nós nos congregamos aqui na nossa igreja, que fisicamente não é composta de muitos números, mas é uma igreja avivada, viva, presente, e todo dia nós oramos a Deus, e todo dia nós buscamos este procedimento que deve ser até a volta de Jesus, enquanto Deus permitir. Eu, Valmon Lopes, recém-congregado, reconciliado há pouco tempo, não muito pouco, já vai para 1 ano e meio, 2 anos, você está talvez completando, isso é o de menos. O que importa é que eu me sinto, irmãos, muito feliz em participar desta nossa congregação de irmãos e irmãs, jovens, crianças, adolescentes, todos empenhados em glorificar a Jesus, a pregar, a trazer a mensagem, porque é a mensagem que traz o conhecimento, e o conhecimento é o que faz vivificar, que faz encontrar a verdade absoluta, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdade absoluta e ele está revelado no seu Evangelho, que é a palavra, a Bíblia Sagrada. E nós temos e nós devemos nos voltar para confirmar esses galardões, esses privilégios lá na palavra. Então, irmãos, primeiro, nós, eu, você, e quem não for da nossa greia aqui, quem não for, inclusive, do nosso segmento de crentes, e eu tenho orgulho dessa palavra, quantas vezes eu vi muita gente, eu sou crente, eu oro e tal, aleluia, que bom, mas é importante todos nós saber o que significa ser crente. Ser crente, a gente tem que, em primeiro lugar, ser luz, luz de Deus, luz que reflete o Espírito Santo que faz morada conosco. E a partir do momento que eu estou com esses procedimentos, inclusive esse de agora, eu já estou quebrando barreiras, já estou quebrando preconceitos, já estou quebrando paradigmas, porque existe dentro desses aspectos os paradigmas enganadores, que são chefiados, são capitaneados, são conduzidos pelas ações malignas de Satanás. Ele é o grande opositor, ele não quer nunca que você
se torne servo do Senhor. Aleluia, glória a Deus, meu Pai. Então, muito agradeço a vocês. Eu quero aqui, neste meu testemunho, dizer que é uma alegria, é um prazer, é uma satisfação muito grande participar desse nosso evangelismo de rua. Está aqui o meu uniforme, né, de guerreiro do Senhor. Eu sou um simples, modesto obreiro de Deus, estudante da palavra, admirador dos galardões que nós conquistamos, que eu e você podemos conquistar. Que nós tomamos posse dessa bênção, dessas maravilhas, que ela é toda gratuita. Ela provém de Deus, e o que vem de Deus da eternidade, conforme diz a palavra, só veio para nos dar vida, e vida com alegria, vida de sobra, vida de abundância, né? É muito conhecido esse termo, esse vocábulo. E essa vida é uma vida espiritual, que enquanto a gente está em matéria, carne e osso, nós temos que orar, temos que vigiar, porque todo dia nós temos que abater o leão, que o leão ruge ao nosso derredor. E aí eu lembro as passagens bíblicas. Ô irmãos, eu sugiro a todos vocês, agora, ou quando você puder, você se deleitar na palavra de Deus. Você não precisa ser grandes intelectuais. Você sabendo ler, você lê, interpreta, peça esclarecimentos mais a outros que estão vivenciando. E a partir do momento que você aceita, fala, congrega publicamente a sua aceitabilidade, a sua crença, a sua transformação de dentro para fora, sob a égide do poder de Deus, o qual é consubstanciado na boa nova de Jesus Cristo, a partir dali o Espírito Santo já faz morada em você. E como diz o apóstolo Paulo, você é nova criatura. E como é nova criatura, o homem velho já passou. Você se arrependeu, você continua se arrependendo. Cada vez que a gente escorregar aqui ou ali, nós vamos e temos esse privilégio de nos arrepender, de nos recuperar, de nos reconduzir para que possamos ganhar a vida eterna. O que é a vida eterna? É a salvação, meus irmãos. E a salvação, ela vem através de vários atos. Ela vem através do reconhecimento, através da sua consciência, que começa a reconhecer de imediato o seu grau de percepção, de cognição, de absorção das mensagens. Isso traz conhecimento. E esse conhecimento você vai aprimorando e vai descobrindo e vai desenvolvendo. E através dessas ações, através dessa aquisição de conhecimento e de consciência da verdade absoluta, você é transformado em nova criatura. Assim diz Paulo. Paulo foi um homem que todos sabemos da história. Ele foi transformado na estrada que ia para Damasco, que ia perseguir o povo de Deus. E ele saiu da posição de perseguidor, né? Ele saiu da posição de verdugo, de carrasco, que perseguia os cristãos, e se transformou em perseguido, e venceu, teve o bom combate e lutou com muita glória. Passou a ter o privilégio de ser um vaso brilhante, precioso do Senhor, de Deus, e foi chamado por Deus com essa finalidade. E é por isso que ele teve todas as suas dificuldades, foi preso várias vezes, apanhou muito, foi muito vilipendiado na sua liberdade, no seu modo de agir, na sua forma de se expressar, porque defendeu a verdade, se descobriu, se tornou nova criatura, que é o que todos nós temos que ser. Nós não temos que acreditar em procedimentos inventados pelo homem.
inventado, criado. De repente o homem cria um sincretismo. E o sincretismo é fruto e consequência da ação diabólica de Satanás. Esta ação, ela busca trabalhar aquele que vai se inclinando na palavra. Ele sabe, ele é inteligente, o Satanás tem poder também, só que não é um poder absoluto, é um poder limitado. Vai chegar o momento que ele será destruído, e isso está sobre toda a determinação divina, no momento certo, na hora certa, porque a própria misericórdia de Deus viabiliza, possibilita repatriar, inclusive, algumas almas que estão lá, ainda não estão totalmente entregues à perdição. Vem a nós, vem a Deus, busque a palavra, ela é a verdade. Está escrito lá, se você crê, se creres, vós verão a glória de Deus. Qual é a glória de Deus? Para a gente ver a glória de Deus, nós temos que glorificar, nós temos que crer, acreditar, porque esse Deus, ele é Deus eterno, é Ele que criou tudo que existe no universo. Irmãos, é algo assim que o ser humano não consegue dimensionar, e o ser humano se torna soberbo, né? Quando ele vê uma pessoa como eu, como outro simples qualquer ser humano, quando vê qualquer outra pessoa, ele começa a desculpe, começa a encontrar o diferencial. É bom a gente estudar, é bom a gente crescer, é bom a gente ganhar poderes materiais aqui, saber administrar isso em função dos galardões que Deus nos proporciona e sempre na função de glorificar a Deus e reconhecer nosso Jesus Cristo, o único Filho unigênito de Deus eterno, que enviou para todos nós que possamos crer na sua palavra, crer na sua ação, porque as provas, elas estão aí todo dia. E quando ele veio lá no ano zero, que ele nasceu, que é a contagem de lá para cá, há mais de 20 séculos, mais de 2000 anos, lá já era como é hoje, muita idolatria, muita enganação, muita coisa errada, o poder corrompido, todos corrompidos. Estavam naquela ocasião sob o Império Romano, que teve toda aquela história que a gente sempre refere, até que chegou o dia e muita gente morreu, muitos sacrificaram, né? Muitos morreram pela causa de Jesus Cristo. Hoje está menos, mas mesmo assim ainda existe muito sincretismo, muita perseguição. A pessoa que quer evidenciar, quer mostrar, ela é de certa forma vista como aquele homem lá, aquele crente. Oh, que alegria! Muita honra, irmão, muita honra em ser crente. Tem um percentual de pessoas que não sabem o que é ser crente e diz que são crentes. E não é só aqui no lado que a gente chama evangélico, crente em Jesus, que essas qualificações não é o caso. São em outras doutrinas também cristãs, que também pregam suas mensagens. Você vê outras congregações, outras denominações, pessoas que se autocontemplam. Não, eu estou bem, não preciso de... Não, todo dia eu vou na igreja, todo domingo. Deus, Jesus, disse o que te salva. E aí é que entra todo o evangelho do Novo Testamento. A Bíblia, num todo, é um manancial infinito de glórias, de galardões. Mas lá também, no Novo Testamento, está escrito que a nossa salvação, a nossa transformação, a nova pessoa que possamos ser, ela é fruto da nossa fé em Jesus Cristo. Porque através dessa nossa fé em Jesus Cristo nós alcançamos a graça, o privilégio
de nos tornarmos nova criatura, de sermos criaturas, filhas, filhos, indivíduos de Deus. E não é um Deus inventado, não é um Deus manipulado, não é um Deus corrupto, não é um Deus vago. É um Deus de realizações, de provas concretas. É o Deus de Jacó, é o Deus de Davi, é o Deus de Abraão, que todos eles não tiveram moleza, todos eles tiveram e se entregaram a Deus. E naquela época, antes da vinda aqui de Jesus, ele já estava lá na glória, ele já existia. Porque Jesus é eterno tanto quanto Deus, que essa Santíssima Trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, todos eles são eternos. Todos, sem exceção, eles querem a nossa salvação. Você, rico, pobre, grande, baixo, alto, branco, amarelo, vermelho. Vermelho tem uma raça vermelha, né, em determinado ponto aqui do nosso universo. Você negro, você descendente africano, você que é coxo, você que é cego, você que é é um ser humano, você respira, você é vivo, você tem valor. Tanto faz. Muitos são privilegiados, têm saúde, e aqueles que sofrem. Essas coisas só são corrigidas através das transformações. E essa vinda de Jesus veio para que tudo isso seja esclarecido, que todas essas verdades sejam anunciadas, todas essas verdades sejam mostradas, que não haja revoluções, brigas, mas que haja tranquilidade, harmonia. Né? Apenas não, Deus eterno, Jesus, não compactua com coisas erradas, com procedimentos corruptos. Né? Então, para concluir, eu quero dizer, meus irmãos, minhas irmãs, quero testificar o propósito de todos nós, do nosso grupo aqui, Corban, da nossa congregação, que é uma satisfação, foi uma alegria ver os irmãos todos bem dispostos, alegres, sorridentes. Eu tive muita satisfação e hoje, pela primeira vez, participar desse grupo de evangelização em ruas, nas ruas. Não é aquela... Eu até, às vezes, lembro, lá em São Paulo, na Praça da Sé, fica a pessoa sozinha, com a Bíblia, pregando. Como lá é uma região que passa muitas pessoas, alguns param. Aqui não, o nosso evangelismo aqui é um evangelismo mais diferenciado, né? A gente distribui os comunicados, né? Coloca lá uma balinha, né? Um brindezinho e faz um convite para que a pessoa se desperte, para que a pessoa acorde dessa demência materialista que nos persegue todos os dias. Mas nós temos a riqueza maior que cobre tudo. Nós temos Jesus. Ele é a nossa glória. Ele é o nosso advogado na eternidade. Ele nunca vai nos deixar desamparados. Tenhamos fé, tenhamos grandes galardões que Ele nos proporciona e dentro disso que nós possamos vivenciar, que nós possamos despertar naqueles que ainda dormem. Quais são os que ainda dormem, que ainda estão dementes, anestesiados? Isso é uma coisa que cabe a você que agora me assiste, você que agora está me vendo, se classificar ou não dentro deste hall de pessoas. Você conhece? Você crê? Você acredita? Você tem consciência para sintonizar isso, sintonizar essas palavras. E isso você só vai alcançar quando você se predispor a querer. Você não tiver nenhum tipo de atrapalho na sua vida que lhe traga esperança, misericórdia, galardão, fé, amor, transformação. E isso você encontra em Jesus Cristo, na fé,
lendo a palavra, se dedicando, orando, vigiando. Sem isso, são coisas simples e que só é difícil quando você não descobre o que é viver segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus é para que eu, você, todos sejamos salvos, sejamos livres de quê? Salvo de quê? Exatamente do pecado e da lascívia, que é a tendência pecaminosa que mistura todos esses embrólios de enganações, inclusive esses meios de comunicações existentes, essas redes lixo que existem, que traz aquelas novelas de mau exemplo, que traz a exposição do erotismo dos dois lados, tanto do lado masculino quanto feminino, que usa isso como estímulo de exagero, de prazeres para a carne e para o espírito. O espírito é eterno. A carne vai perecer, vai voltar à terra. Não vamos levar nada. O que nós queremos é só ter a misericórdia do Senhor. Só temos a salvação eterna que Deus nos proporciona. Mas essa salvação só lhe alcança quando você é distinguido por você mesmo. Você mesmo começa a se conscientizar. Basta prestar atenção, basta querer. Às vezes também você é alcançado através de uma ordem superior da magistratura máxima do universo, que é Deus, que determina que aquela pessoa seja transformada. Foi o caso de Paulo, é o caso de muitas pessoas que vai passando na rua, vê uma pregação e é atraído e de repente passa a ser um grande evangelista, um grande servo de Deus. Irmãos, todos nós, eu, você, homens, mulheres, todos nós somos servos e servas do Senhor. E Deus se alegra quando a gente se conscientiza disso. E isso é um privilégio participarmos deste poder. Que privilégio! Eu tenho muito orgulho de ser servo, obreiro, modesto. Não estou aqui me auto-exibindo. Não quero de forma nenhuma me considerar messiânico, perfeito, puro. Jamais. Quero apenas que desperte, desejar a você, que aconteça com você, no mínimo o que aconteceu comigo. Eu não era nem para estar vivo aqui, mas graças às orações dos meus pais, dos meus amigos, de muitos pastores, meus amigos, irmãs, minhas amigas, tem pessoas que me conhecem há muitos anos e nunca, talvez, imaginaria eu vir aqui falar, pregar, porque eu estava num mundo totalmente desintonizado com o Evangelho de Jesus. Então eu quero finalizar para dizer assim, irmãos, todos nós, sem exceção, grande, pequeno, branco, amarelo, preto, vermelho, índio, seja qual for a sua etnia, seja qual for, a gente vê hoje que o Evangelho de Jesus já está exibido, já está pregado, já está mostrado no planeta inteiro. É claro que tem alguns países, como sempre teve, que é usado por Satanás, e lá existiu já muitos mártires, porque não tiveram possibilidade de fazer o que eu estou fazendo agora, querer o despertar, mostrar a verdade. A história, tudo se resume numa coisa, verdade. Né? Está escrito, foi slogan até de campanhas políticas. Conhecereis a verdade, e a verdade é Ele. E é essa verdade que nos liberta. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Então, quero finalizar e dizer para todos vocês que eu aqui nesta praça agora, já estou indo para minha casa, estou muito feliz em Jesus, com a minha família, com a minha esposa que eu amo, que é tudo na minha vida, que também ama Jesus, que também está conosco. Todos nós queremos, sempre vamos buscar ser remidos,
sermos remidos em nome de Jesus. Deus abençoe você, a sua família, os seus filhos, as suas filhas, os seus netos. Assim como eu peço pela minha família, meus filhos, minhas filhas, meu neto, todos os meus amigos, você que já me conheceu, que me conhece de longos anos e que está me conhecendo agora, eu dou aquele alô para você. Lhe desejo um bom fim de semana. Quero que você esteja sempre na glória e na justiça e na completa congregação, na completa vivificação da palavra de Deus. Paz do Senhor a todos, Deus abençoe, assim seja, graças a Deus. Amém. Tchau.